Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, ou você simplesmente que quer se sentir informado. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre essa confusão toda que aconteceu na questão de quem é o setor sul, quem merece jogar, etc. Enfim, toda essa confusão que aconteceu de quarta-feira passada até este domingo na final da Taça Guanabara entre Vasco e Fluminense, eu vou explicar tudo aqui. Na verdade eu não vou nem explicar, não vou emitir opinião. Como tá aí no título, são só fatos. Eu só vou falar os fatos, não vou dar minha opinião porque obviamente ela teria um pouco de viés em relação ao Fluminense. Então vou colocar os fatos aqui e vocês decidam qual é a opinião de vocês. Só destacando, né, pra quem viu aí a vinheta do vídeo aleatório, eu sou Gabriel Amaral. Se você é tricolor, se inscreve aqui no canal. Se você também não é, sabe que aqui existe respeito e eu produzo conteúdo muito interessante. Então se inscreve aí e me dá uma moral também apertando o like, beleza? Vamos lá, a situação inicial era a seguinte. Eu vou ler aqui porque eu escrevi boa parte do texto pra, obviamente, não falar nada de errado. Então eu vou ler aqui, ó. Em 2013, o Fluminense assina um contrato com o Maracanã, um contrato ótimo pro Fluminense e garantindo o setor sul para o seu torcedor em qualquer que seja o jogo. Esse era o contrato inicial do Fluminense com o Maracanã. No contrato do Fluminense foi posta uma cláusula que dava direito ao clube de ficar com o setor sul mesmo quando não fosse mandante da partida, a não ser que a PM ou o próprio Fluminense abrissem mão ali e mandassem que fosse trocado o lado. A ideia inicial do consórcio era que, como no final das contas ele tinha Fluminense e Flamengo com o contrato, o Vasco não quis assinar contrato, o Botafogo também não quis porque eles falaram que iam jogar jogos pontuais no Maracanã. Então, como eles tinham Flamengo e Fluminense, o Flamengo setor norte, o Fluminense setor sul, a ideia era de que eles personalizassem esses setores. Tanto o Flamengo, que tem o desejo de personalizar o setor norte, tirar as cadeiras, pintar ali de preto e vermelho, tanto o Fluminense também que já teve essa ideia, mas ultimamente essa ideia tá sendo meio esquecida nas Laranjeiras. E também, como veio Copa do Mundo em 2014, Olimpíada 2016 e Copa América em 2019, descaracterizar o estádio, né, tirar as cadeiras, não foi possível. Então essa ideia meio que tá pra 2020. Bem, esse foi o caso do Fluminense com o setor sul. Já o Vasco, ele inicialmente não fez contrato com o Maracanã, alegando que possui São Januário, como eu falei, e que faria jogos pontuais no estádio. Historicamente, o setor sul era onde eram alocados os torcedores do Vasco. E isso já deu problema lá em 2014. No primeiro Vasco e Fluminense que aconteceu no Maracanã e o Fluminense ficou no lado sul, deu problema, o Fluminense criou um mosaico dizendo que era o destino, provocando, no final das contas, o Vasco até ganhou a partida, mas o Fluminense de lá pra cá, em todas as partidas, teve ali um burburinho, uma mini confusão, às vezes a confusão maior ou menor, mas em todas as partidas o Fluminense teve a sua torcida no setor sul. E aí a gente chega até 2019. E aí agora, a partir de agora, eu vou até ler mais pra falar mais do problema, mais detalhadamente e mais fiel ao que foram os fatos mesmo, pra de repente não falar aqui uma opinião que eu não vou perceber, isso eu vou perceber quando estiver editando, enfim. Antes mesmo da final ser definida, o problema já estava criado. Por quê? Porque o sorteio feito na quarta-feira antes de Vasco e Resende, lá na sede da Ferj, definiu que o vencedor de Vasco e Resende seria o mandante na final e que o Fla-Flu seria o visitante. O vencedor do Fla-Flu seria o visitante. Na mesma hora, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, disse que comunicou à concessionária responsável pelo Maracanã que só jogaria a final no Maracanã se os vascaínos ficassem com o setor sul e que a concessionária aceitou, respondeu positivamente. As outras opções que ele teria para poder jogar, né, além do Maracanã, ele falou, só joga a final no Maracanã porque como o Vasco era mandante, ele pode escolher o estádio que vai jogar. No regulamento do Carioca só permitia as finais de turno serem jogadas em 3 estádios: Maracanã, Newton Santos, o Engenhão, ou no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Ou seja, ele tinha preferência por jogar no Maracanã, mas só jogava lá se a torcida ficasse no setor sul. Se não fosse ficar no setor sul, ele levava esse jogo para outro lugar, o que teria resolvido todos os problemas. Logo após o apito final, mesmo com o Fluminense vencedor, saiu a notícia de que o Vasco teria garantido o setor sul. Essa notícia foi divulgada, começou os burburinhos, mas ela foi divulgada no dia seguinte. E com a confirmação, né, dessa notícia, o Vasco confirmou, e como ele era o mandante, ele tinha as operações de venda de ingressos para o jogo, e começou a vender as entradas para o setor sul para a torcida do Vasco. Rapidamente, o Fluminense entrou na justiça alegando que detém o contrato com o Maracanã, né, firmando ali que o Fluminense tem que ficar no setor sul, mesmo quando for visitante, a não ser que ele mesmo queira, e ele não queria, e o juiz leu o contrato e determinou que a sul deveria ser do Fluminense, isso tudo na sexta-feira. No sábado, ninguém sabia o que ia acontecer ainda,
né? Uma reunião na FERJ com representantes do Fluminense, do Vasco e do Maracanã não chegaram a consenso nenhum. Com a decisão judicial favorável ao Fluminense, o Vasco continuava descumprindo a ordem da justiça e vendia ingressos normalmente para o setor sul para os torcedores do Vasco. Já o Fluminense não vendia ingressos para o seu torcedor. Ainda no sábado, o presidente Pedro Abad, presidente do Fluminense, né, deu uma coletiva e convocou uma coletiva para as Laranjeiras. Nessa coletiva, o Abad ele reforçou várias vezes de que o juiz leu o contrato e deferiu a favor do Fluminense. Repetiu muitas vezes essa parte de que o juiz leu o contrato e deu o parecer a favor do Fluminense, ou seja, o contrato era bem claro. Também disse que o presidente da federação, Rubens Lopes, sugeriu levar a final pro Engenhão nessa reunião na sexta-feira. Só que a PM proibiu, disse que não tinha como mudar o contingente ali para levar pro Engenhão, que a dificuldade seria da PM. A resposta do Vasco, a gente não sabe se o Vasco aceitaria ou não levar esse jogo pro Engenhão no final das contas. Porém, foi nessa coletiva que o Abad cometeu o seu maior erro nesse processo todo aí, né? Ele, na sua declaração inicial, antes de começar a coletiva, né, ele deu um pronunciamento ali de mais ou menos 10 minutos. E aí, no 8º, 9º minuto, mais ou menos, desse pronunciamento, ele falou a seguinte frase: o Fluminense não concorda em nada com a organização deste jogo. Não abrimos ponto de venda nas Laranjeiras. Não concordamos com isso. Mas eu quero chamar o nosso torcedor pra guerra amanhã. Eu quero dizer a vocês que os nossos jogadores estão treinando até 1h30 da tarde, num sol escaldante. Estão se matando de treinar. E a gente tem que ganhar o jogo amanhã. A gente vai ganhar o jogo amanhã. E o time precisa do torcedor amanhã. Porém, no final da coletiva, já aos 20 e poucos minutos, né, pra quem tem um vídeo ali da coletiva, ou seja, 15 minutos depois de ter dado essa declaração, ele foi indagado por uma repórter e tal, que perguntou sobre o que ele queria falar nessa questão, se ele estava incitando violência, etc. E ele respondeu o seguinte: a guerra é dentro de campo. Somos um time de guerreiros. Esta expressão, ir pra guerra, outros treinadores já falaram. Eu não tô dizendo ao torcedor pra brigar com ninguém, pelo contrário, eu quero um ambiente pacífico. Mas a declaração, infelizmente, já estava pronta. O presidente do Fluminense chamou os torcedores para irem pra guerra. Com o Vasco descumprindo mais uma vez a ordem judicial de parar de vender ingressos, etc., o Fluminense entrou na justiça de novo. Desta vez, na madrugada de domingo, a desembargadora de plantão determinou que a partida fosse realizada com portões fechados, pois, segundo ela, o contrato não era claro o suficiente para ser analisado de sábado para domingo, e também por causa dos riscos, como ela definiu, né, risco de conflito. Com essa decisão tomada, ela definiu uma multa de R$500 mil caso a decisão fosse descumprida, né, a decisão judicial, além de futuras sanções que seriam possíveis serem aplicadas para quem descumprisse a ordem. Na manhã de domingo, a repercussão desse fato de jogos com portões fechados, os clubes divulgaram 2 comunicados antagônicos. O Fluminense divulgou uma nota pedindo ao seu torcedor para que não fosse ao Maracanã, já que não teria torcida no jogo. Já o Vasco insistiu que os portões seriam abertos e pediu para o seu torcedor comparecer ao estádio. Porém, no mesmo momento em que divulgava essa nota, saiu a notícia de que o pedido do Vasco de reconsideração, né, da decisão de jogar com portões fechados, esse pedido tinha sido negado, ou seja, o Vasco já sabia que não teria público. Ainda na manhã de domingo, para você ver como os fatos foram acontecendo sucessivamente, o governo do estado do Rio de Janeiro entrou na jogada, chamou FERJ, Fluminense, Vasco e Maracanã para uma reunião. O objetivo dessa reunião era convencer o Fluminense a abrir mão do contrato assinado e desistir da ação na justiça, o que faria com que os portões pudessem ser abertos na tarde. O Fluminense, mais uma vez, irredutível, não aceitou. Bom, o domingo continuou e por volta das 2h pouca da tarde, já com muitos torcedores em volta do Maracanã, o Vasco anunciou que assumiria a multa e as sanções possíveis e abriria os portões às 15 horas, 2 horas antes do jogo, ou seja, seria a operação normal. Porém, não é o Vasco que definia isso, né? Ele dependia do GCRIM, que é o juizado do Maracanã, e dependia também da Polícia Militar. E esses 2 órgãos falaram que só abririam após uma decisão judicial dizendo isso, ou seja, uma ordem de um juiz ou um desembargador. Pouco depois dessa nota que o Vasco soltou dizendo que ia abrir os portões, né, após a justiça dizer para os torcedores não irem, o Fluminense soltaram uma nota dizendo para os torcedores também não irem ao estádio. A Polícia Militar também aconselhou os torcedores a não irem ao Maracanã. Disse que ia estar lá, mas que aconselhava os torcedores a não saírem de casa. Ou seja, os 3 órgãos estavam aconselhando para que os torcedores não fossem ao Maracanã e o Vasco pedia para que os torcedores estivessem lá. Logo depois surgiu um documento feito, a FERJ divulgou no Twitter dela, falando sobre os riscos de ter confusões no entorno
entornos caso os portões não fossem abertos. Nele era um pedido explícito de que o Gecrim abrisse os portões para a entrada dos torcedores. E aí assinaram nesse documento autoridades do Estado do Rio de Janeiro, comandante da PM, presidente do Vasco, menos um juiz ou um desembargador, que seria quem poderia assinar essa ordem judicial. Ou seja, como era previsto, o Gecrim não aceitou e os portões foram mantidos fechados. E aí, até que chegou o ponto em que 10 minutos antes do início da partida, os times já estavam entrando em campo e a FERJ divulgou a decisão do Gecrim de não abrir os portões. E bem, aí você já imagina, né? Muitos torcedores do Vasco, milhares de torcedores do Vasco no entorno do Maracanã. Com o aviso do Vasco, eles já tinham formado até fila para a entrada no estádio e chegou a notícia de que não seriam abertos os portões e que a torcida não entraria. Nesse momento, a versão que eu tenho é a versão da PM e de funcionários e pessoas que estavam próximos à entrada sul na hora que essa decisão chegou. Como eu falei, a versão da PM, de funcionários e pessoas que estavam próximas foi de que torcedores do Vasco tentaram invadir o Maracanã nesse momento e aí começou uma confusão entre os torcedores do Vasco e a própria PM. Do outro lado, cerca de 1.000 torcedores do Fluminense aguardavam para entrar no setor norte, que estava ali esperando mesmo para entrar. Alguns tinham ingresso na mão, outros tentavam comprar nas bilheterias que não faziam venda nesse momento, já que a decisão era de que o jogo seria com portões fechados. 5 horas e o jogo começou sem qualquer torcedor no estádio. Na transmissão, o silêncio do jogo só era interrompido por bombas e estouros que a gente ouvia, provavelmente de estouros fora do entorno do estádio ali. Foi então que, por volta de 30 minutos do primeiro tempo, ou seja, ali mais ou menos 5h30 da tarde, o juiz e o desembargador de plantão autorizaram o comandante da PM a abrir, o comandante do Gecrim, no caso, a abrir os portões para que a confusão acabasse. Abrindo os portões, a torcida entrava e a confusão acabava. Isso tudo do lado da Sul, no lado da torcida onde estava a torcida do Vasco. O problema é que, com a confusão e o jogo já rolando, as imagens que a Globo até mostrou na hora, e as imagens que a gente tem acesso aí através da internet, mostraram que a entrada foi liberada literalmente, e de que nenhum torcedor estava sendo revistado, não estava sendo pedido ingresso, e os relatos que a gente tem de pessoas que estavam ali perto do Maracanã é que até catador de latinha que estava passando perto sem ingresso entrou no estádio nessa hora. Não foi pedido ingresso, não teve qualquer tipo de controle. Sem contar o risco absurdo de entrar sem revista, já com esse ânimo exaltado. Imagina só a torcida toda do Vasco entrando e de repente alguém com uma arma ou até uma faca, um facão, entrando e num possível gol do Fluminense ou alguma hora que ele se sentisse injuriado, podia dar uma confusão homérica dentro do Maracanã. Já do outro lado, no setor norte, essa narração toda do setor sul, agora voltando ao setor norte, não aconteceu a mesma coisa. Com uma movimentação bem menor e sem qualquer tipo de confusão relatada, só entrava no setor norte os tricolores que tinham ingresso. O controle era feito perfeitamente como deve ser feito. Só que as bilheterias vendem ingresso até o final do primeiro tempo. E aí, nesse momento que foi anunciado que abriu o portão da Sul, os torcedores que não tinham ingresso do Fluminense correram nas bilheterias e os relatos são de que não vendiam ingressos para a torcida do Fluminense. Não tinha ingresso disponível, a bilheteria estava fechada ou se recusavam a vender para torcedores do Fluminense. Ou seja, basicamente, os torcedores do Vasco que tinham ou não ingresso e que fizeram a confusão entraram no estádio, participaram do jogo, e os torcedores do Fluminense que não tinham ingresso e tentaram comprar, não conseguiram e não arrumaram qualquer tipo de confusão. Esses são os fatos. Tirem as suas próprias conclusões. Você pode contestar a opinião, os fatos não. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!